O programa a seguir é um oferecimento de Gerais Proteção Veicular, Pimenta Severinos e Alka Cosméticos. Olá pessoal, hoje no quadro No Caminho com Glauco Moraes, eu estou tendo o privilégio de acompanhar o ensaio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Realmente é um grande espetáculo. Confiram. Pessoal, estou aqui com o Werner, ele é músico da Filarmônica de Minas Gerais e a gente vai bater um papo. Werner, qual instrumento você toca? Então, eu toco percussão. E eu imagino que a percussão seja um monte de instrumentos, né? Exatamente, é uma infinidade de instrumentos. Assim. Então, aqui a gente vê um set enorme de instrumentos de percussão, mas normalmente a gente tem os teclados de percussão, que é marimba, xilofone, vibrafone, instrumentos que têm teclas e notas definidas, né? E tem a percussão, que são aqueles sons que a gente não consegue determinar. Então, o prato, bumbo, chicote, triângulo, caixa clara. E como que é viver de música no Brasil, em Minas Gerais, na Filarmônica? Bom, a situação da Filarmônica ela é uma situação um pouco diferenciada, né? Porque é uma orquestra muito bem estruturada e, assim, para mim é um orgulho muito grande fazer parte da Filarmônica, que é uma das principais orquestras no Brasil. Mas o músico ele tem que lidar com uma certa... A gente tem que ser muito dinâmico no que a gente faz, né? Então, assim, a gente tem que rebolar de muitas maneiras para conseguir ter uma vida digna, né? Vamos dizer assim. Pessoal, eu tô com a Ana, ela é violinista da Filarmônica de Minas Gerais e é sérvia também. Como foi a sua vinda para o Brasil? Explica isso pra gente. Meus colegas estavam trabalhando aqui e eu queria um pouquinho sentir esse clima do meu país, ser mais perto da minha cultura, né? Então, eles conversaram comigo, eles me falaram, nós estamos trabalhando numa orquestra maravilhosa, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, por que você não vem trabalhar conosco, que nós temos as vagas abertas nos primeiros violinos e nas segundas também, e eu participei à prova, passei na prova dos primeiros violinos dessa maravilhosa Orquestra Filarmônica Minas Gerais, no ano 2011. 2011, olha que ótimo. E como foi a sua adaptação? Bom, os brasileiros são um povo muito acolhedor. Minas Gerais é um ambiente muito agradável para nós estrangeiros. Tem vários aspectos que são bem parecidos da mentalidade do meu país, da Sérvia. O temperamento é caloroso, a clima é maravilhosa, a comida mineira é famosa também. E a orquestra nessa sala é um espetáculo. Simplesmente eu me adaptei muito rápido e muito bem. Olá pessoal, estou com mais uma musicista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Catherine. Ela é do Canadá. Ô Catherine, quanto tempo você mora aqui no Brasil? Exatos 11 anos essa semana. E o instrumento que ela toca é bem interessante. Fala um pouco dele. Então, meu instrumento é o fagote, é esse aqui. Ele é um instrumento de madeira, de sopros da família das madeiras. O som dele é bem grave, que nem um violoncelo. E geralmente nas peças orquestrais ele desempenha o papel de palhaço, de algum personagem assustador. E as pessoas lembram muitas vezes pela peça O Aprendiz de Feiticeiro, que a gente vê no filme Fantasia.
Você pode dar uma palhinha pra gente? E Catherine, e como que é fazer parte da Filarmônica de Minas Gerais? É muito bom. É o emprego dos meus sonhos. Tocar numa orquestra é uma grande realização da minha vida, realmente. Fazer parte da Filarmônica é muito especial porque eu cheguei bem no início do projeto, né, em 2008, no final de 2008, porque cheguei no final da primeira temporada, então eu sinto que não só tocar, mas fazer parte do desenvolvimento e do crescimento do projeto está sendo muito bom, muito especial mesmo. Eu tenho a honra de conversar com uma pessoa que imprime uma maestria no que faz. O maestro da Filarmônica de Minas Gerais, Fábio Mequete. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, prazer estar aqui. A primeira coisa que eu queria saber, como que foi o convite de ser maestro da Filarmônica de Minas Gerais? Bom, na verdade o convite veio antes da Filarmônica de Minas Gerais. Ele veio no momento em que o governo do estado pretendia fazer uma transformação na forma de gestão da Sinfônica de Minas Gerais. E isso foi em 2007, quando eu comecei a ter esse contato. E desde então, por vários motivos, esse entendimento do governo em querer mudar as coisas na Sinfônica não deu certo. Então houve uma decisão do governo de se começar uma nova orquestra aqui em Minas Gerais, que simbolizasse a qualidade, a excelência e um modelo de gestão também mais diferenciado daquele que a gente está acostumado a ver nas orquestras brasileiras e em outras partes do mundo também. Então foi a partir daí que eu comecei a trabalhar, né, em 2007, e em fevereiro de 2008, então estreamos no Palácio das Artes, né, com um projeto que depois, hoje estamos já com 12 anos de vida, se mostra ser um projeto bem sucedido, né, de resultados visíveis, tangíveis, né, de qualidade, de presença no cenário cultural mineiro, né, brasileiro e hoje internacional. E hoje são quantos músicos? Nós estamos hoje com 89 músicos. 89 músicos. Começamos menores, esperamos aumentar ainda um pouco, porque uma orquestra da qualidade da Filarmônica tem que ter um pouco mais do que a gente tem hoje em dia, mas no momento estamos com 89. E Fábio, essa seleção dos 89, todos você participou? Participei praticamente de um por um. Houve um grupo de músicos que saíram da Sinfônica e vieram para a Filarmônica, né? Esse grupo ele não passou por uma audição, mas eles passaram por um processo de avaliação de desempenho ao longo dos anos, né? Mas fora esses que foi dada a oportunidade deles migrarem de uma orquestra para outra, eu participei de cada audição de cada músico que chegou aqui, né? Tanto aqui no Brasil como no exterior também. E tem músicos do mundo inteiro, né? Tem músicos do mundo países? Exatamente o número de países eu não me recordo, mas temos músicos da América do Norte, da Europa, da Ásia, né? Logicamente da América Latina também, do Brasil, em várias partes do Brasil, muitos mineiros também, né? Mas esse processo de seleção ele se passa atrás de um biombo, então a gente nunca sabe exatamente como é que por exemplo, a idade da pessoa, o sexo da pessoa, isso não é importante para nós. O importante é a qualidade musical apresentada nesses processos de audição que a gente faz. E como que aconteceu a ideia da construção da Sala Minas Gerais? Bom, já antes mesmo da Filarmônica acontecer, já existia um projeto de conferir à nova orquestra uma sala de concertos, né? Em 2008, por exemplo, hoje que é o Memorial Vale, lá na Praça da Liberdade, estava planejado para ser a futura sede da nova orquestra. Mas por ser um prédio tombado, todo o projeto era subterrâneo. E é uma coisa que ficou impraticável, né, por vários motivos. Então, depois houve uma decisão do governo de buscar espaços dentro de Belo Horizonte, onde pudesse acomodar uma sala de qualidade, como é hoje a Sala Minas Gerais, né? Isso foi mais ou menos em 2010, 2011, né? A decisão final foi feita em 2012, 2013 e a sala abriu em fevereiro de 2015. Vamos completar agora 5 anos no ano que vem
na temporada 2020 da Filarmônica. E realmente você acompanhou esse momento de construção do começo ao fim? Acompanhei e fico muito contente que houve uma decisão já naquela época do governo de começar a sala pelo seu coração, que é a acústica. Né? Que é a acústica, uma sala né? de concerto tem que começar pela acústica. E esse comprometimento levou ao fato de hoje a Sala Minas Gerais ser realmente reconhecida pela sua qualidade acústica. E então essa combinação do entorno da Sala Minas Gerais e da própria sala conferiu a esse prédio, acho que uma identidade bastante interessante. E o que é preciso, qual é o ponto mais importante para se ter uma orquestra, uma filarmônica com maestria realmente? Quais são os pontos primordiais? Bom, eu acho que é a questão dos critérios de excelência, né? Porque quando se decidiu construir uma nova orquestra em Minas, eu mesmo fui um dos primeiros a falar, se é para fazer mais uma orquestra, simplesmente eu acho que é uma perda de tempo e de dinheiro. Né? Vamos fazer uma excelente orquestra, é isso que falta não só em Minas, mas no Brasil todo. Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, população de 200 milhões de pessoas, nós temos menos orquestras aqui do que cidades da Europa, às vezes. É mesmo? Então, eu fiquei muito contente que a resolução não foi fazer mais uma orquestra, mas... Você não queria uma orquestra, você queria a orquestra. Né? Já para fazer uma orquestra do zero, é uma oportunidade tão rara hoje em dia, vamos fazer direito, né? Vamos fazer algo de primeiro mundo. E para isso basta ter critérios de excelência, critérios, não é novidade nenhuma o que se precisa fazer. Músicos de qualidade, músicos que são valorizados, músicos que têm a condição de fazer o seu métier, né? Com apoio, né? institucional, apoio administrativo e uma sala como essa que também confere uma qualidade toda especial à orquestra em si. Entendi. E quantos concertos, mais ou menos, por ano é feito aqui na sala Minas Gerais? Na Sala Minas Gerais, contando os programas de assinatura, concertos juventude, concertos didáticos, praticamente 90 concertos ao ano. 90 ao ano? Aqui na sala, Fora isso, a gente faz, logicamente, concertos também fora da sala, no interior do estado, nas praças públicas aqui de Belo Horizonte. Né? Então, mas as atividades centralizadas aqui na Sala Minas Gerais, mais ou menos umas 90 por ano. E essa variedade de concertos, elas se modificam semanalmente, mensalmente? Toda semana é algo diferente. Né? Nós temos as séries normais de assinatura, que variam a semana. Temos aos domingos, por exemplo, nós temos os concertos para a juventude, que são 6 ao ano. Temos também, em uma semana, concertos didáticos, quando a gente traz alunos da rede pública para assistirem nossos concertos. Né? Nós temos agora uma série de música de câmara também, que nós introduzimos recentemente. Quer dizer, é uma variedade muito grande de eventos, né, que atendem a todos os gostos e a todas as disponibilidades da população aqui de Belo Horizonte. Olha que ótimo. E você falou de assinatura. Quais são as vantagens de ser assinante da Filarmônica de Minas Gerais? Bom, o assinante ele tem o privilégio de escolher seu assento, ele também tem um desconto, logicamente, relativo ao preço do ingresso avulso, né? Tem a flexibilidade de receber os seus ingressos, tem o contato mais, vamos dizer, mais íntimo com a Filarmônica, né? Eles se sentem parte dessa orquestra como são mesmo, são pessoas que estão apostando na orquestra desde o começo. Né? E então existem essas vantagens que são mais do ponto de vista econômico, né, de descontos e a facilidade de você poder escolher seu assento aqui nessa maravilhosa sala. E a certeza que toda semana pode ter algo diferente para se ver, né? Toda semana tem algo diferente para ver. Eles recebem, logicamente, a programação. Por exemplo, 2020 nós anunciamos faz uns 2 semanas. Já está à venda. O que eles vão assistir em dezembro de 2020 já está planejado. Já está tudo pronto? Já está tudo pronto. Olha, que interessante. E essa organização também faz com que eles possam se planejar também com antecedência, né? E a última, acredito que minha maestria seja... saber que eu não sei o suficiente, que eu ainda tenho muito a aprender. Fábio, muito obrigado por essa entrevista, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, realmente eu acompanhei o ensaio, muito interessante, eu nunca tinha visto um ensaio. E pessoal, olha, quem nunca viu, vale a pena conferir na Sala Minas Gerais, realmente é maravilhosa, além da beleza plástica dela, a sonoridade, enfim. E, sem dúvida, o Fábio Mecchetti gera isso com muita maestria. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Maestria e Você. Queria agradecer primeiro o feedback que eu estou tendo nas redes sociais, por e-mail, enfim. Mas olha, não se intimidem, mandem perguntas, porque a partir de hoje eu pretendo responder mais de uma pergunta, para dar um movimento melhor, para ficar mais interessante, enfim. Então vamos começar logo de cara com uma pergunta do Clécius. Por que as pessoas incomodam-se tanto quando você é correto em suas atitudes diárias? Ou seja, por que as pessoas ficam incomodadas quando você é correto? Agora, outra pergunta que eu faço é o seguinte: o que é ser correto? Correto para mim é uma coisa, para você é outra. Enfim, porque o correto, ele depende da vida que você leva. Claro que tem padrões, tem procedimentos que são corretos. Eu tenho que andar na linha. E o que é andar na linha? Andar na linha é eu, principalmente, se eu não puder ajudar uma pessoa, que eu não prejudique ela. É a primeira coisa. A segunda coisa, se eu não posso ser seu amigo, que eu não seja seu inimigo. Porque isso para o universo é muito ruim. A gente veio nesse planeta, a gente está vivo aqui por causa de um social. Entendeu? Então, ser correto é o quê? E por que as pessoas se incomodam? Então, se eu não estou prejudicando ninguém, já está ótimo. Mas isso não é nenhum mérito. Você não prejudicar não é nenhum mérito. Porque aqui na Terra, a gente paga não pelo mal que a gente fez para o outro. Isso é obrigação, não fazer o mal. A gente paga principalmente pelo bem que deixou de fazer. Então não adianta você ser apenas correto. Correta é obrigação ser correto. É ajudar o outro, é fazer o bem para o outro. Aí as pessoas falam para mim: Glauco, se eu ganhasse na cena, eu ia ajudar minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Ótimo, ótimo. Tem que ajudar. Mas e o resto? Porque eu ajudar quem eu conheço é muito fácil. Agora eu quero ver eu ajudar quem eu não conheço. Essa é a grande caridade. Olha, as pessoas se incomodam porque eu admiro no outro geralmente aquilo que eu não tenho. Então, se eu vejo o outro pagar a conta de luz no dia exato, ele fala: Glauco, eu paguei a conta de luz um dia antes. Eu estou dando um exemplo financeiro para ficar mais fácil o entendimento. E eu penso assim: nossa, gente, eu estou atrasado há 15 dias, como é que ele consegue? É o meu pensamento. Por quê? O ser humano, ele vive de catarse. E o que é catarse? A vida é uma novela. E o que faz você se viciar numa novela? É você se imaginar na cena. Então, quando a pessoa é correta, eu me imagino naquela cena. A pessoa se imagina na cena. Então, ela pensa, ela transfere para ela aquela situação. Tanto é que, se eu falar para você: olha, você acredita que o Zezinho ganhou 18 milhões na Mega Sena? Na mesma hora o seu psique vai pensar assim: meu Deus, se eu ganhasse 18 milhões, o que eu faria, hein? Isso você está se imaginando na cena. E esse imaginar é uma coisa interessante. Por quê? Pessoal, grave isso como lema de vida. O ser humano, qualquer ser humano, ele só chega aonde a imaginação dele chega primeiro. Se ele não se imaginar na cena, ele não chega nessa cena. Se ele não imaginar o carro que ele quer, ele nunca vai ter o carro que ele deseja. E eu estou dando exemplo material mais uma vez para vocês entenderem. Entendeu? Então a imaginação, o pensamento, ele é muito importante para a vida. Então quando eu admiro alguém, eu vou admirar aquilo que eu não tenho. Então assim, não é que incomoda as pessoas, é que elas se imaginam na cena. E não é que elas têm inveja de você porque você é uma pessoa correta. É porque as pessoas, elas querem ser corretas também. E incomoda por isso. Então, Clécio, finalizando, continua a ser correto, porque esse correto pertence ao seu mundo, não ao meu. Porque ele envolve o desejo também. E eu não posso desejar o seu desejo, eu tenho que desejar o meu desejo. Cada um tem o seu desejo. E cada um tem a sua realidade de vida. Então, dentro da sua realidade, permaneça sendo correto. E se incomodar, fazer o quê? A vida é assim. Vamos para a segunda pergunta agora? Pessoal, o Fabrício está perguntando: é possível ter saúde mental, física e social? E qual é a característica predominante
Gente, claro que é possível. É difícil, mas é possível. Saúde mental, vamos falar de saúde mental. Já falei, a base da saúde mental é o egoísmo no bom sentido. Isso é uma coisa médica. Eu tenho que pensar em mim primeiro, mas não é aquele egoísmo ruim. Todas as doenças do psique, elas são subjetivas. Por quê? Porque a cura, ela navega por N caminhos. O principal é o remédio. É um psiquiatra, isso é fato. Já falei no programa passado. Procurar um profissional qualificado, um psiquiatra que é médico, de preferência que seja psicoterapeuta, para ele passar exatamente, se precisar, o remédio correto, ok? Mas a saúde mental, ela é a coisa mais importante da vida. A física, você tem que se cuidar, isso é evidente. E o que é saúde física? É você fazer check-up de 6 em 6 meses, é você não deixar a coisa prosperar, principalmente quando você observar uma coisa que não é normal no seu corpo. Você tem que se amar, você tem que se observar. Quem ama se observa. Eu acordo, escovo os dentes, se eu ver uma manchinha, eu falo, ué gente, eu não tinha essa manchinha. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que me ocupar para não piorar essa mancha e ver o que é. Então a saúde física é fazer um esporte, e a vida, a grande riqueza da vida, volta a falar, é o equilíbrio. A pessoa equilibrada, ela é impotencial. E o social, gente, o ser humano é um ser social. A própria Leila Ferreira, nas palestras dela, ela fala, vive bem quem convive bem. A vida tem que ser leve. E para ser leve, eu tenho que ser leve com outro. Uma vez uma esotérica em São Paulo falou, Glauco, a gente tem uma pessoa de paz do nosso lado, é uma bênção. E é uma bênção. O ser humano, ele tem que ser social. A vida é social. Porque o que é a vida? A vida é momentos. E momentos com você sozinho e com o outro. Ou os outros. A vida é social. Então, Fabrício, realmente, é possível ter saúde mental, física e social. É difícil, mas é possível. Bom, pessoal, agora eu vou responder a pergunta do Pedro. O Pedro pergunta, como faço para aumentar minha autoestima? Bom, essa autoestima é uma coisa bem complexa e cada um tem a sua, né? Então, é uma coisa que envolve confiança, envolve qualidades, defeitos, complexos. Então, Pedro, todo mundo tem seu ponto fraco e seu ponto forte. A vida é um jogo de sedução, né? E a autoestima, ela está muito ligada fisicamente à sedução de cada um e principalmente emocionalmente. Como? Tem pessoas que a sedução é a beleza, tem pessoas que a sedução é a simpatia, tem pessoas que são extremamente carismáticas, tem pessoas que se valem por elas mesmas. Isso é autoestima. Ou seja, você tem que pegar o que você tem de bom, o que você já nasceu de bom e fazer esse bom virar ótimo ou excelente. E virar uma maestria mesmo. Por quê? Porque a maestria é aquela pessoa que se vale por ela mesma. Então você pergunta, como eu faço para aumentar o gostar de mim? Então você tem que pegar o que você já tem de bom e fazer esse bom ficar ótimo. Porque se você se preocupar com o que você não tem, vai ser muito difícil você brotar uma coisa que você não tem em você. Tipo, é igual o pai que quer que o filho seja médico e ele tem o dom da engenharia, da matemática, das ciências exatas. Ele nunca vai ser um bom médico, porque ele não tem essa qualificação dentro dele, ele não nasceu com isso. E todo mundo também tem seu complexo também. Então, assim, nunca ninguém é completo. Eu me acho, Tem até esse ditado que as pessoas falam, né? O fulano se acha, é porque a autoestima dele está lá em cima. E às vezes, e grande parte delas, a autoestima é uma autodefesa também. Eu vou me sentir superior ao outro para ele não me atacar. Então, antes dele me atacar, eu já dou o bote nele, ele nem vem para cima de mim. Isso acontece muito. Até porque, desde criança, nós somos estimados. Então, essa autoestima ela vai sendo alimentada desde criança. E a autoestima ela está completamente ligada, diretamente ligada ao ego num bom sentido, né? Você tem que estar alimentando o seu ego o tempo inteiro. Então, vou dar exemplo. Se você acha o seu cabelo bonito,
abuse dele, abuse muito dele. Se você acha que o seu olhar é que é legal, se maqueie melhor, pegue o seu ponto forte, não sobressaia o seu ponto fraco, que todo mundo tem. Agora, falando mais tecnicamente, tem 4 pilares da autoestima. O primeiro pilar a gente chama de autoaceitação. É a pessoa estar bem com ela mesma. É o primeiro pilar, ou seja, é ela se sentir bem mentalmente e fisicamente. É como se o corpo dela fosse a própria casa dela. Agora, claro que todo mundo tem complexo, então é o que eu falo, favoreça fisicamente o que você tem de mais bonito, o que você acha que é mais bonito, porque a beleza também está nos olhos de quem vê, concorda? O segundo pilar que a gente fala é a autoconfiança, é a pessoa saber que ela faz algo melhor do que os outros, que ela faz algo melhor do que alguém. Isso todo mundo faz. E ela ter segurança de sempre tentar fazer o melhor e ter essa confiança que ela consegue superar sempre. Isso é autoconfiança nela mesma, ela tem que confiar nela para a autoestima aumentar também. O terceiro pilar a gente chama de competência social. Gente, isso não é nenhuma teoria não, tá? É a pessoa saber lidar com pessoas, é aquele ditado que eu falo sempre, né? Vive bem quem convive bem. Quanto melhor você conviver com o outro, ou seja, quanto mais você entender o outro, respeitar o outro, ser flexível em situações, saber lidar com situações, você vai ser querido ou querida aonde você chegar. Então, com certeza, isso vai aumentar muito a sua autoestima, com certeza. E o quarto pilar nós chamamos de rede social, ou seja, é a pessoa estar ligada a relacionamentos positivos, ou seja, o social dela ser positivo. Se o social dela é ser positivo, isso com certeza vai alimentar a autoestima no lado positivo dela, ela vai se sentir mais querida. Então, ou seja, a autoestima é alimentar todos os dias. E não é em um ponto, é em vários pontos. É no ponto social, no ponto família, no ponto afetivo. Apesar do Pedro não ter definido qual ponto ele queria, mas geralmente quando faz essa pergunta é mais ligado ao ponto afetivo. E na afetividade, sem dúvida, você tem que privilegiar o que você tem de melhor. É lutar a seu favor e não lutar contra você. Ah, pessoal, infelizmente acabou, né? Mas no próximo sábado estarei aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Pessoal, sigam nossas redes sociais e não esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube. Bom, falando da Alka Cosméticos, pessoal, olha, eu estou usando 2 produtinhos, o shampoo e o condicionador. Olha, um espetáculo, a qualidade extrema. Realmente, você que tem um salão de beleza e quer ser um distribuidor da Alka, é só entrar em contato com a Selma nesse Instagram e eu tenho certeza que você realmente vai amar. Alka Cosméticos, porque excelência nunca sai de moda. Pessoal, tenham uma ótima semana e até o próximo sábado com mais um Maestria com Glauco. Beijo. Este programa foi um oferecimento de Gerais Proteção Veicular, Pimenta Severinos e Alka Cosméticos.